Olá, galerinha. Aqui é a professora de artes Débora e o assunto de hoje é carequinha. Gente, vocês não sabem o que estão perdendo de ter nascido numa época em que não tem o palhaço carequinha. Então, o nome da atividade é Hoje Tem Marmelada? É de um bordão do carequinha, que era esse. Ele gritava: hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor. Hoje tem goiabada? Tem, sim, senhor. E o palhaço que é? É ladrão de mulher. Então, esse bordão anunciava a chegada do circo. E atrás vinha o desfile das atrações, e algumas das atrações dos grandes circos atravessaram o tempo como o palhaço Carequinha. O seu nome era Jorge Savala Gomes, mas ele era bem mais conhecido como Carequinha. Ele foi um dos mais notórios palhaços brasileiros. Carequinha nasceu numa família circense, na cidade de Rio Bonito, interior do estado do Rio de Janeiro. Seus pais eram um trapezista e ele nasceu realmente no círculo, pois sua mãe grávida fazia performance no trapézio. Olha que legal! Ele deu início à sua carreira como palhaço carequinha aos 5 anos de idade no circo da sua família. Ele foi um dos primeiros palhaços, aliás, ele foi o primeiro palhaço a criar um programa de auditório. Teve um programa de auditório muito antigo, não era nem no meu tempo, mas eu fiquei sabendo porque sempre mostrava reprise, mostrava por onde anda, essas coisas, então eu sabia. E o Palhaço Carequinha, ele sempre continuou apresentando nos circos, então as pessoas conheciam a história dele, né? Então ele foi o primeiro apresentador infantil. Ele tinha um auditório com as crianças lá, ele fazia apresentações de circo, igual ele fazia no circo, ele fazia na televisão. Olha que legal! Ele foi o precursor do programa de televisão com auditório infantil. Foi a primeira Xuxa da parada, olha aí. Ele teve uma vida muito ativa, ele gravou CDs, ele tinha várias músicas. Ele tem muita história para contar do Palhaço Carequinha. A gente conhecia as músicas dele de cor, ele fazia propaganda para os meninos serem bons meninos, não fazer xixi na cama, largar a chupeta. Inclusive, tinha programas que ele abria cantando e fazendo promessa de ser amiguinho daqueles que se livrassem da chupeta, e a criançada jogava a chupeta no picadeiro. É um dos palhaços mais famosos do Brasil. A verdade é essa, tá? Então, olha só, além do Palhaço Carequinha, nosso assunto também envolve esse quadro aqui de Jorge Serrat, que é O Circo. Não dá para ver muito bem porque ele tá em preto e branco, não tem aquele colorido legal do circo, né? Mas dá para perceber aqui, ó, por essa cena aqui do picadeiro, palhaço, que aqui é o circo. O nome do quadro é O Circo e é de Jorge Serrat e ele é todo feito de pontos. Na época em que ele fez, era a época do impressionismo, as pessoas pintavam mostrando as luzes e as sombras, e o Jorge Serrat, ele gostava de mostrar as luzes e sombras através de pontos. Então tudo isso aqui é feito de pontinhos bem pequenininhos, um do lado do outro, que de longe parece uma pintura, mas que na verdade são pontos. E aqui nesse caso ele gostava de mostrar a atmosfera do circo. Então as luzes que iam no picadeiro, as luzes que iam na plateia, no foco do artista principal. Então tudo isso aqui são as luzes da atmosfera do circo que ele queria representar. E olha aí, agora é a sua vez. Hoje tem marmelada. Além desse bordão imortal, Carequinha também foi criador de vários outros, como exemplo. Tá certo ou não tá, garotada? E o pessoal gritava, tá. Muito legal. Então, ele entrava no picadeiro sempre cantando ai, 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 carrapato não tem pai. Ele tinha muita invencionice, muito bacana. Então, olha só. Aqui nós temos o Palhaço Carequinha, né, uma representação do Palhaço Carequinha. E você já viu lá aquele trabalho feito de Jorge Serrat com pontinhos. Então, o que você vai fazer aqui
É a mesmíssima coisa, pintar o carequinha com pontinhos, tá certo? Mais de pontinhos, assim, que você procure fazer de forma que não se veja o pontinho, que a pessoa tem que chegar pertinho para ver, olha, pontinho, igual aquele quadro de Jorge Serra. Então, vamos dar um colorido bem bacana no palhaço. A cor quem escolhe é você. Eu dei o exemplo, eu falei aqui, ó, você vai fazendo pontinhos, exemplo. Se for pintar o nariz vermelhinho, então faz pontinhos, vários pontinhos no nariz vermelhinho. Se for pintar a camisa de verde, faz pontinhos de verdinho, pontinhos de amarelo. Então, assim, é um exemplo, mas as cores, quem vai determinar é você, tá bom? Se você tiver hidrocor, que são essas pontinhas aqui, olha, fica mais fácil pra você. Ó, porque, olha, já vai saindo já os pontinhos, tá vendo? Fica bem mais fácil. Mas se você não tiver, não se preocupe. Faça com lápis. Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas tem nada não, tá? Procure fazer assim os pontinhos bem bagunçadinhos e o mais próximo do outro, para que a gente quase não enxergue. Olha como é que tá ficando legal. Aí, se for fazer de lápis, aí você vai ter que fazer um pouquinho mais força, assim, olha. Fazer a bolinha, tá vendo? Pequenininha, para fazer pontinhos. Não esqueça que são pontinhos também, bem juntinhos, um do lado do outro. Usa as cores que você escolheu, tá bom? Então, eu aguardo a sua atividade bem colorida, bem bacana. Um beijo, um queijo e até a próxima.